benvenuti em mais um nosso encontro. Obrigado por vocês acompanharem os canais Saúde e Leveza com Andrea Bottoni. Me esforço com leveza em tentar produzir coisas que efetivamente façam sentido, ovviamente fazem sentido para mim, sempre com esta busca de colocar leveza na saúde, de tentar viver melhor, o que eu posso fazer, como posso refletir, como posso descobrir através do autocuidado, tá certo? Motivação para fazer mudanças no estilo de vida que eventualmente possa me ajudar efetivamente a me sentir melhor. E por isso hoje conto com o conhecimento, com a experiência, com a vivência, tá certo? Da Mônica Pacheco, que ela já vai contar um pouco para vocês quem ela é. Conta tudo ou quase tudo, Mônica. Então, eu estudei primeiro desenho industrial, trabalhei com decoradoras, e aí eu casei, tive 2 filhos bem pertinho, e quando eles tinham 5 e 4 anos, eu fiquei grávida sem querer, de gêmeos, o que me deu um certo trabalho. Como mãe, eu tive que só ser mãe. Aí eu abandonei uma parte e comecei a fazer coisas que eu conseguia fazer junto com meus filhos. E como meus filhos sempre foram atletas e nadavam, precisavam comer massa, eu comecei a fazer umas massas. Eu aprendi a fazer e as pessoas começaram a encomendar e eu falei, preciso melhorar. Comecei a estudar, fiz um curso de chefe de cozinha, aprendi várias técnicas. Só que mesmo assim eu ficava pensando qual seria a relação da alimentação com a gente. Aí eu resolvi estudar nutrição. Me formei até com meu segundo filho na época. E eu falei, para melhorar, vou fazer uma pós-graduação, mas como a minha filha, ela foi fazer medicina em Sorocaba e o meu filho foi morar nos Estados Unidos, eu dei um tempinho, aí eu achei uma pós-graduação de gastronomia funcional, que era só focado nos alimentos nos alimentos funcionais, que são aqueles que previnem as doenças, eventualmente, e foi muito interessante porque, sabe, quem tem alergias alimentares, eu aprendi uma linha nova da gastronomia, sabe? Toda aquela linha de raw food, né? Sim. De todos aqueles alergênicos, sabe? Se você não usava o leite, não quer dizer que você não possa, mas tem gente que realmente tem problema. Sim. Trocar o açúcar, o trigo, etc. E você pode fazer coisas maravilhosas sem eles. Não é um castigo, mas você pode experimentar as coisas. Despertou Sim. Outras possibilidades. Mesmo porque eu sempre falo que você não tem que tirar, você tem que acrescentar coisas na sua alimentação. E aprendi sobre punks, que eram plantas alimentícias não convencionais. Eu achei tão interessante que eu fiz uma pós de fitoterápicos e eu aprendi como você pode usar todos os fitoquímicos na sua alimentação, porque o fitoquímico, posso falar o que é? Pode. É a defesa da planta. Então, é a defesa da planta, defesa do sol, por exemplo, tem os óleos essenciais que estão na folha, que é onde não deixa bater o sol, tem a hora certa de tirar, né, de você colher, isso é bem interessante. Não pode ter muita água às vezes, então todo aquele processo da planta eu achei muito legal, muito mais do que você oferecer um fitoquímico mesmo, de prescrever um fitoquímico. Sim. Eu achei que a planta era uma coisa muito mais interessante. Vamos dizer, mais rica, mais fisiológica também, não? E você pega, naquela cápsula você não pega, né? E você sente o aroma das ervas. Sim. E aí, como eu gosto de estudar, eu fiz estou fazendo, né? Como eu vou terminar agora, a pós de nutrição clínica funcional. E exatamente os fitoquímicos, eles não são nutrientes, né? Você não tem caloria com eles, sim. E eles são xenobióticos. Eles têm que ser eliminados, mas eles fazem o papel dele, fazem tudo de bom, pegam caroninha com alguma coisa para ser eliminado, mas faz o papel deles lá. Então, achei muito interessante tudo isso e a importância das famosas FLV, frutas, legumes e verduras na sua alimentação, tudo que pode trazer para você, tudo aquilo que você consegue plantar, você pode ter um vasinho na sua casa, que você vai mudar
a sua alimentação, o seu paladar. E também a sua relação, não? Com a comida, com as técnicas, com o preparo. E se você me permite, Mônica, eu percebo que você tem bastante curiosidade, certo? Não apenas pela busca técnica do conhecimento, pelo estudo e pelo desenvolvimento técnico, mas também porque eu percebo uma certa abertura. Por isso, eu quero te dizer, às vezes a gente embarca em hábitos, não é o hábito aquilo que você faz ao longo da vida, e depois a gente se fecha um pouco para coisas que são até simples, mas que a gente não considera, certo? E aí eu te pergunto, por exemplo, dentro de todo esse seu conhecimento, esse seu estudo, essa sua vivência, tem algumas dicas, por exemplo, alguma sugestão na grande área dos temperos, por exemplo, você vai falar com muita mais propriedade do que eu, que às vezes a gente não considera, até eventualmente para diminuir para quem precisa o uso. Faço um exemplo, novamente, é um exemplo do sal, por exemplo, não? Na cozinha. Às vezes a gente se acostuma com determinados sabores, certo? E aí isso não significa que o sal faz mal. Significa eventualmente que a gente tem que ter com cuidado com os excessos ao longo do tempo, certo? Aí eventualmente a gente não usa outras ferramentas, não porque não quer, mas porque não sabe. Também. Entendeu? Ou porque não teve curiosidade de experimentar. E aí não apenas usa isso porque o outro faz mal, mas deixa experimentar isso e de repente você descobre que é bom. E de repente acrescenta sabor àquela preparação. E de repente você amplia as suas escolhas. E isso pode fazer sentido, mas não porque uma coisa faz mal e a outra faz bem. Uma pode, a outra não pode. Mas simplesmente porque você acrescenta mais elementos na sua alimentação. A torna mais variada e mais prazerosa. Pode ser visto desta forma? Sim, hábitos parece que saem de uma caixa, não é? São aquelas. E olha que interessante você mudar. Você fala, eu não vivo sem leite com café e pão com manteiga de manhã. Vamos tentar outra coisa? Mas pode experimentar outras coisas. Você pode experimentar, você pode não gostar, mas pode experimentar. E esses temperos todos, por falar em sal, Sim. tem coisas bem interessantes do Sim. sal. Tem um monte de gente que compra o sal do Himalaia. Sim. Você acha que tem tanto sal no Himalaia que vem para São Paulo? Que é sal do Himalaia? E só o trajeto do Himalaia até aqui, veja um sal legal, é o sal de Mossoró. Porque é do Brasil, tem menos processamentos. Então, tem tanta coisa que você pode colocar no sal. Semente de coentro. Você pode pôr sal com semente de coentro, que o coentro faz tirar os metais pesados, que tem até no ar. Sal com gergelim, que é o famoso gersal, que já tem sódio no gergelim, não é? Então você usa mais gergelim do que o sal. Eu bato sempre. Eu tenho uma coleção de sal na minha casa. Sal com folha de alga nori, que se você faz no peixe, você usa ali. Cada hora você usa uma coisa. Todas as ervinhas secas, você pode bater no sal, com louro, que ajuda a digestão. Então, você pode juntar só no sal, tem uma quantidade enorme de fitoquímicos, cúrcuma, né? Que não é que está na moda, sempre teve. Hoje está mais famosinha. Mas está mais famosa, tem muitos estudos, inclusive, né? E você pode misturar. Não é? Veja só que o sal mesmo faz mal se você já tem uma predisposição. E também se você exagera, não? Mas onde mais tem sal? As comidas industrializadas são todas conservadas com sal. Então as pessoas têm um excesso de sal. Qualquer latinha que você compre tem sal. Sim. É que a gente
Uma coisa é o sal de adição, Isso. certo? Uma coisa é o sal que está contido por diferentes Sim. razões, por exemplo, em determinados alimentos, especialmente os industrializados. Mas estas dicas que você está dando para nós são dicas justamente, vamos ver, para realçar o sabor dos alimentos, para complementar ou para valorizar e ao mesmo tempo a gente desfruta de outros sabores, é isso? Isso. É tudo isso. Aham. Vários sabores mesmo. Você vê quando você faz por exemplo, você faz um ovo de manhã, vamos supor, Sim. e você põe um sal com cúrcuma, aquele amarelinho, Sim, e a cúrcuma está no curry, onde Sim. as pessoas têm uma saúde boa também, Sim. né? Na Índia, Sim. né? Então, é todo esse histórico das especiarias, né? tipo esta alquimia mesmo, Sim, não? é. Esta explosão de sabores. Por exemplo, você usar canela numa carne moída, por Uhum. exemplo, você vai falar, nossa, olha que diferente, Uhum. não é? Uhum. Eu faço, posso falar as coisas que eu faço? Pode, Eu pode. faço um ceviche de melão, eu uso cardamomo. Uhum. Não é todo mundo que usa cardamomo. Uhum. É uma coisa até diferente, não é muito, é um ali. É uma coisa, às vezes as pessoas falam, nossa, o que é isso? É um sabor diferente, porque a gente vai registrando. Então, aquele hábito que só pode ser aquilo, gente, você fica dentro daquilo, Sim. não tem a possibilidade de Sim. mudar, né? De ter uma sensação nova, não é? E aí você mesmo, sem se dar conta, um pouco se sabota, certo? Se priva da possibilidade de experimentar coisas que Sim. poderiam te dar mais prazer, É. trazer mais novidades, mais descobertas, mais sabor na sua alimentação. Sim. Podemos dizer dessa forma? Na sua alimentação e na sua vida. Veja, a nossa Isso. vida é curta, Sim. não é? A nossa vida é curta. Todo mundo um dia vai morrer. Sim, Ninguém vai sim. Que eu virar saiba, semente, né? que eu saiba, Eu a gosto vida de aqui. viver, eu gosto de fazer coisa diferente, porque é um desafio. Aham. Não é um desafio para nós? Aham. É um desafio você comer coisas diferentes. É um desafio você aprender coisas diferentes do que você vai fazer, não é? Você fala, na sua casa é tudo diferente? Não, não é. Eu tenho lá todo um monte de sal diferente, eu faço umas comidas às vezes, não dá certo, né? Sim. Tem dias que dá uma coisa que dá errada. Nossa, e agora, né? Eu resolvi fazer um negócio outro dia, falei, meu Deus do céu, né? Eu nem comi, todo mundo falou que estava bom. Eu falei, ufa, então vamos anotar que deu certo, né? E não é? Mas é muito interessante tudo isso. Por exemplo, por que você não cozinha, quando você vai ferver a água do macarrão, você já põe folhinhas de manjericão? Você já vai estar ali na água do macarrão, o cheirinho do manjericão que vai juntar com o seu molho, né? Olha só que interessante você misturar com tudo isso, né? É que eu vibro quando eu falo isso, sim. entendeu? O exemplo, nós estou pensando manjericão dentro da água que está fervendo, aí você coloca... É um chá, e aí isso também pode te desencadear novos sabores ou realçar um determinado sabor, mas também você pode eventualmente diminuir o sal de adição. Também. Por isso, e novamente, a finalidade não é não fazer determinadas coisas, mas se dá o luxo, se dá a abertura de poder descobrir outras. Isso. E aí, descobrindo outras e fazendo, se dando conta que faz sentido, que são boas, que eu gosto, enfim, e tudo mais, automaticamente posso mudar aos poucos alguns hábitos e aquilo que fazia de uma forma meio que sem me dar conta, automática, literalmente no piloto automático. Por isso, não sei se vocês percebem, não é apenas deixar de fazer uma coisa. Eventualmente isso pode até acontecer, mas acontecer de uma forma mais simples, mais natural, como uma consequência e não como uma obrigação. E por que isso eventualmente poderia acontecer? Porque eu descobri outras coisas e determinadas coisas que fazem sentido, que eu gosto, que me dão prazer, que realçam o sabor do alimento,
que eu literalmente faço novas descobertas que eu gosto, eu posso aos poucos mudar os hábitos, mas não porque tiro um hábito ruim, Acrescenta. mas porque incorporo É. hábitos que me fazem Sim. bem, que fazem sentido, que eu me sinto melhor. Faz sentido isso para vocês? É em cima disso que eu tento de refletir no dia a dia e que tento com muita humildade compartilhar aqui. É isso mesmo, Mônica? Isso. Eu comecei comprando uns vasinhos, aí eu tinha um espacinho na minha casa, e aí o espacinho foi ficando maior, eu tenho um canteirinho, Sim, sim. porque antes eu tinha um cachorro, agora o meu cachorrinho ia lá, então não eu queria. Sim, sim, Então eu tenho, veja só, eu vou contar tudo que eu tenho. sim. Beldroega, conhece Beldroega? Vai, Beldroega tem explique-se. ômega, Aham, e você pode comer a flor. aham. Beldroega é um matinho, por isso que ele é espontâneo, e aí ele tem mais propriedades porque ele não morre. Sabe aquilo que você quer tirar do seu jardim, você tira ele e Perfeito. volta? Então isso Perfeito. são as plants. Perfeito. E você pode pôr a flor. Capuchinha que você pode pôr a flor, pode Ok. comer a flor, você pode Ok. comer a folha, as folhas. Depois eu tenho sálvia, macarrão com manteiga e sálvia. Tem coisa mais gostosa do que isso, não é? Burro e salvia, É, pois in é, italiano. é. É um É. prato bem que se come mesmo na Itália. Burro e Inclusive, salvia. eu fui na casa do... Ai, aquele que morreu, meu Deus do céu. Ah, bem, de uma pessoa que você não, conhece. Não, eu Vai. fui num cantor... Ai, gente, me esqueci. Foi na Jamaica, não é? Na casa dele só tinha plantado Mas que o cantor famoso É. jamaicano é Bob Marley. Isso. Bob Marley. Eu fui uma vez... Ah, mas você foi lá? Fui. Lá? Ok. Meu marido foi trabalhar e eu fui junto Sim. lá e conheci. Só tinha sálvia e maconha plantado Sim. na casa dele. Mas a sálvia. Mas eu acho, não sei se tem dois tipos de sálvia, mas eu tenho sálvia Sim. para pôr no tempero, não sei Sim. como é, mas Sim. tenho. Mas eu tenho salsinha, tenho tomilho, tenho alecrim, Aham. tenho vários tipos de hortelã, tem muitos tipos de hortelã, menta, erva cidreira e o Ok. capim-santo. Ok. Eu tenho taioba. E a taioba é uma folhona Sim. que ela fica ali, quando chove ela brota. Quando tá fica uma batatinha ali tem um guardada. sabor bem É uma intenso, não? delícia. É? Não, parece um espinafre. Sim, E sim. o talo da taioba, se você descascar e grelhar, parece aspargos. Outro dia eu fiz um risoto com talo de taioba. E eu nem sei mais o que eu pus, mas eu pus, acho que uma delícia. Está me dando fome. É muito interessante. Risoto com talo de taioba. Eu não sei, acho que eu pus pedacinhos de taioba, não sei. Bem interessante. Então, E aí lembra um pouco o aspargo. parece aspargos. Uhum. Dá uma grelhadinha. Sim. Assim. É muito legal. É muito legal você misturar, usar todas as partes da sua comida, por exemplo, não é? E Do seu isso alimento. não apenas, não desperdiça, usa, mas também porque é bom. Sim. Porque é gostoso. É. Olha o exemplo que você fez, tá certo? Olha o exemplo que você fez. Tem às vezes umas coisas diferentes, assim, a parte branca da melancia, Sim. você pode ralar com uma abobrinha, e é para quem tem pressão alta. É a melhor Mas coisa. também porque é gostoso. Porque é gostoso, você refoga. Então, E tem uma consistência, Sim. uma crocância, Isso. tem um sabor e se integra eventualmente, como você disse, tá certo? porque você só pode comer aquilo naquela hora? Daquela não forma. É? Pois é. É muito interessante a gente ser capaz de se adaptar. E que isso né? aqui também é um pouco, tudo bem, não quero tornar tudo romântico, tá certo? Mas um pouco também a alquimia de cozinhar, de descobrir novos sabores, de juntar elementos. E você pode fazer descobertas extremamente interessantes. A curiosidade, a abertura te permite de fazer isso. Pensando, por exemplo, doce e salgado, às vezes algo um pouco mais agridoce, enfim, claro que tem coisas que, como você disse, podem não dar certo, ok? Mas esta aqui também te permite de descobrir
não sei se novos sabores, mas também de aperfeiçoar com sabores ou de acrescentar mais sabor àquilo que já é bom. Aí, novamente, você pode implementar de uma forma relativamente tranquila mudanças no estilo de vida, algo que acrescenti saúde, ma não apenas per un'orientação técnica, mas também porque você descobre coisas, não apenas que fazem bem, mas que são gostosas. Sim, óbvio, né? Tudo que a gente tem que comer, a única coisa ruim que você pode querer comer ou tomar é um remédio que você fala, nossa, é um remédio, eu vou ter que tomar. Sim. Né? Ninguém merece, todo mundo merece ser feliz, eu sempre Sim, falo, a gente sim. merece ser feliz, né? Então, o experimentar coisas novas é diferente, né? E muda tudo, muda o que você, por onde você vai receber tudo isso, não é? E aí, se você me permite, também da mesma forma que eu frequentemente falo, não é para criminalizar as coisas, mas, por exemplo, a gente também tem que tomar cuidado a não dizer, pô, introduz esse tempero ou come esse alimento que aí tudo vai dar certo, Isso. perché não existe a salvação. Milagre. Exatamente, existe um estilo de alimentação, existe uma alimentação e às vezes você pode comer um pouco mais, às vezes um pouco menos, às vezes você pode fazer uma alimentação, entre aspas, menos variada, mas você está afim com consciência e às vezes você experimenta mais. Não é fora situações limites, Isso, fora não uma é um patologia, dia, não é o almoço de domingo, não existe o tempero salvador ou o nutriente mágico, existe uma alimentação, a sinergia. Exatamente, e também tudo aquilo que proporciona, que ao longo do tempo pode eventualmente ser também prejudicial para a saúde ou pode colaborar e muito para você ter uma vida melhor, para você se sentir melhor, repito sempre, com leveza. Por isso, esta questão dos temperos, não? Esta questão desta alquimia, pode realmente trazer saúde em um sentido amplo, de prazer e de descoberta. Sim, óbvio que pode. Além do mais, todos esses temperos, as ervas, as especiarias, eles têm Isso. muitos princípios ativos que colaboram, e é uma sinergia mesmo. E é uma sinergia. É uma bobagem, por exemplo, tem gente que adora cápsula, não come e toma cápsula. Se tomar uma vitamina C, que é um antioxidante, por exemplo, ou ela pode vir a ser um oxidante, se você não tem uma coisa que completa. Então Sim. é mais fácil você comer um alimento que tem de tudo um pouco, que tem a fibra, outras coisas junto, né? Que vai fazer aquele complexo que vai colaborar. Então todos esses condimentos, principalmente, e todas as ervas, se você usa fresca, sim, se você usa seca, não tem tanto problema, porque vai perder, eventualmente, água e ela não tem tantas vitaminas Sim. que vão ser Sim. perdidas. E vai mudar, e vai uma juntar com a outra, vai dar outro sabor e vai proporcionar, e é um pouquinho. Não é que você tem que comer uma colher, uma concha. Sim, É um pouquinho. É uma pitada. É um pouquinho, é um pouquinho. Sabe, aquele devagar se vai ao longe? Sim, com certeza. É um pouquinho que você tem que oferecer todos os dias. Não é um dia uma pessoa falou, goji berry é bom, mas você não vai almoçar, tomar café da manhã só de goji berry. Óbvio. Não é isso que vai Ficou salvar a sua famoso, vida. exatamente. Por isso vocês percebem também o equilíbrio. Isso. Novamente, pode precisar de uma suplementação, pode, não? E aí profissionais adequados para fazer um acompanhamento adequado. Mas é óbvio que quando a gente fala em um contexto geral, tá certo? É melhor buscar tudo isso de uma alimentação variada, equilibrada, colorida, perché as cores dos alimentos no mundo vegetal a gente tem uma explosão de cores, tem um arco-íris. Por isso é interessante, não? Experimentar, juntar, misturar, perché isso é saúde, isso é sabor, isso é desfrutar
o que a Mãe Terra nos proporciona, tá certo? E aí, em todas estas cores, a gente tem determinados nutrientes em determinadas quantidades. É aquilo que você, Mônica, destacou com muita sabedoria. É justamente isso, porque inclusive o nosso organismo aproveita melhor de um ponto de vista metabólico, não apenas aquele nutriente, mas os demais nutrientes que podem inclusive proporcionar outras interações. É isso a forma mais fisiológica para ingerir determinadas vitaminas, pegando o exemplo que você fez, está certo? Mas todos os nutrientes com alimentação variada, equilibrada, com abertura e com leveza, nos proporciona, está certo? Por isso, são reflexões que a gente faz sem colocar um contra o outro, sem ir nos extremos, não? Com radicalismos, mas tentando buscar no equilíbrio, na sinergia, na integração, na interação, que isso se aplica inclusive às relações humanas, está certo? Hábitos de vida mais saudáveis e mais leves. E novamente isso se aplica na alimentação. Podemos fechar desta forma ou você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? É isso, e a gente tem que ser, tipo, arrojado nesse momento. Seja arrojado com você, com o que você vai comer, porque se a gente muda, olha só, você só sai ganhando, você só sai ganhando, né? Muda para o bem. É, a mudança não como uma imposição, mas como uma abertura, uma curiosidade, está certo? Que eventualmente não, podemos descobrir novos sabores que acrescentam saúde com prazer. Isso, sem dúvida. Gratidão, Mônica. Muito obrigada de ter me chamado aqui. Gostei muito de conversar com isso e a gente está sempre aprendendo. Ok, gratidão a vocês também.